Shalom. Já perceberam que eu estou sem voz, né? Então vamos ficar de pé e orar bem baixinho. Feche teus olhos, coloca diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo que venha falar com você hoje. Deixe o seu coração sensível para Ele. Nosso Deus é criativo. Ele nos surpreende. Porque a sua sabedoria vai além da nossa. Sim, Espírito Santo. O que nós desejamos é de fato que o Senhor nos surpreenda nessa noite. E faça do teu jeito, Senhor. Não queremos te dizer o que o Senhor deve fazer, mas queremos dizer que nós estamos desejosos de corresponder contigo. Por isso abrimos o nosso coração na tua presença. Pedimos que a tua bondade se revele, ó Deus, nessa noite. Que a tua graça, ó Deus, venha sobre nós. Nos capacite, ó Deus, para ouvirmos tua voz. Para vermos, ó Deus, o teu agir no nosso meio e correspondermos com isso. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. E que essa seja uma noite de transformação para nós. Não viemos para um culto simples, mas viemos para um culto transformador. Porque encontrar o Senhor transforma as nossas vidas. E é isso que nós desejamos nessa noite. Para a glória do nome de Jesus. Aleluia. A ti toda a honra, Jesus. A ti toda a glória. Todo o louvor. Nossas expectativas hoje estão em ti, Jesus. Por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Amém. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Vocês estão felizes? Eu quero te convidar você a adorar em uma só voz nesse ambiente, a deixar tudo, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Amém? Igual a ti não há outro, é impossível. Onde está quem eu posso confrontar? É invencível. Abriu o mar, parou o sol, o universo com ele insiste em brilhar. Se a noite me alcançar, Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Teu amor fez novo. A glória onde está de ti me separar, e não há nada, não há nada, não há não. Deus é mais forte, e com Ele eu vou reinar. Quero viver, vou para Ele, por Ele. O amor é mais forte
parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei que com ele pra sempre eu serei, eu serei, eu serei, eu serei, eu serei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Quero viver, só quero viver se for para ele, ele. O amor é mais forte que a morte e por ele eu vou. E eu vou viver, só quero viver se for para ele. Abre o mar mais uma vez, vamos lá. Vou abrir o mar, parou o sol e o universo com ele. Se a noite me alcançar, me lembrarei que com sempre, sempre eu serei, eu serei, eu serei com ele. Eu serei, eu serei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Quero viver, se for para ele, por ele. O amor é mais forte que a morte, ele eu vou viver, só quero viver, se for para ele, por ele, nele, Deus é mais forte, vamos lá, as vozes. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Por ele, nele, forte que a morte, ele vive pra sempre. Nele eu vou, sim, eu vou viver, só quero viver, se for para ele. Sim, eu vou viver, vamos lá. Sim, eu vou viver, só quero viver, se for para ele. Sim, eu vou viver, sim, eu vou viver. Sim, eu vou viver, só quero viver, se for para ele. Mais uma vez, sim, eu vou viver, só quero viver, se for para ele. Por ele eu vou. Nosso Redentor, nosso Rei, aleluia. Vocês estão felizes nessa noite? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala: você está feliz nessa noite? Adoramos ao Rei por tudo que Ele é. Não é por tudo que Ele fez, mas é por tudo que Ele é. Amém? Amém? Amém. Ele fez muito, mas é porque Ele é. Ele é. Amém?
sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. A morte não podia entender o amor naquela cruz. A morte não podia entender, vamos lá, mais uma vez. A morte não podia entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou. Te esperamos, e ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos, te esperamos. Te esperamos. Chegará um dia, como eu espero por esse dia. Oh, o dia que a trombeta soará, nos encontraremos com Ele. Nos encontraremos com Ele. Oh, nos encontraremos com Ele. O encontro da noiva e o noivo.
morte ressuscitou em glória. Ele venceu a morte, ressuscitou em ressuscitou em glória, Ele vem, te espero. Declaramos mais uma vez: Ele venceu a morte, ressuscitou em glória, Ele vem, te espero. Te esperamos. Te esperamos, Jesus. Te esperamos, Senhor. Te esperamos. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim.
de Deus, o amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Vamos declarar isso. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Quem é Ele? Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh. Ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele me ama, 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 Ele me ama. amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele te ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me
como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele nos ama, declaramos. Oh, Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. 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 Ele me Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando um aleluia, aleluia. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Se essa é uma certeza no seu coração, levante sua voz. Me ama.
uma vez, vamos lá. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Faça declarações a Ele agora. Expresse a sua adoração agora. Diga o quanto você o ama. Ele te amou. Ele me amou. Ele nos amou. Glória a Deus. Pai, graças eu te dou, porque de fato, se há algo que nós podemos ter uma viva esperança nesse teu grande amor, um amor que nos resgata, um amor que nos leva para a luz, um amor, ó Deus, que realmente vem transformar as nossas vidas. Graças eu te dou pelo teu grande amor por mim, por nós. Amém. Amém. O apóstolo está com problema na garganta. E hoje quem entrará a palavra é o nosso querido pastor Elias. Pedir para o pastor Elias ser abençoados pela palavra que o Senhor trouxe através do seu servo, pastor Elias. Shalom, amados. Graças a Deus estarmos aqui nesta noite, adorando ao Senhor, cultuando a Ele. E temos certeza que o Senhor tem algo para nós nesta noite. Amém? Eu vou convidar você a se colocar em pé. Nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 10. Mas antes de nós lermos, vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti em oração. E queremos, Senhor, tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu quero pedir, Senhor, que Tu nos alcance nessa noite, a mim e a todos que aqui estão, Senhor. Que o Teu Santo Espírito se mova neste lugar, que Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações, Senhor. Lançamos por terra aquilo que não é Teu, todo pensamento, toda lembrança, toda preocupação, inquietação. Senhor, levamos cativo a obediência do Senhor Jesus Cristo, para que o nosso coração, o nosso ser esteja. Acho que foi eu. 2 Coríntios, capítulo 10. Acho que estava voltando sozinho aqui. Do verso 3 ao 5.
Glória a Deus. Vamos ler. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Pode assentar. Essa não é um tema que é surpresa para nenhum de nós, mas queremos estar meditando nisso nesta noite, naquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. O verso 3 que nós lemos diz, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Em Efésios, depois nós vamos ler o texto, capítulo 6, Paulo também afirma que não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra um reino das trevas organizado, neste mundo. A nossa batalha, então, é contra as trevas. Eu creio que todos nós já compreendemos a realidade da luta, da batalha espiritual, da luta espiritual que enfrentamos. O verso 3 fala, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, embora sendo seres humanos, vivendo no mundo, vivendo na carne, nossas armas, elas não são humanas, não são naturais, não são deste mundo. Porque precisamos compreender que estamos numa batalha a partir do momento que recebemos Jesus em nossas vidas. A palavra nos diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, estávamos nas trevas, saímos para a luz. Entramos para o reino de Deus, entramos para o reino onde o Senhor governa. E por passarmos de um reino para o outro, nós enfrentamos batalhas, porque Satanás, ele veio, como nos diz a palavra, para roubar, matar e destruir. E Satanás se levantará contra tudo aquilo que Deus pretende fazer, Deus pretende realizar nas nossas vidas e na vida de cada ser humano. Ele se rebelou desde o princípio e com certeza ele tem uma ira muito grande contra nós, que hoje somos chamados filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos ignorar que na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, no nosso andar com o Senhor, nós vamos enfrentar lutas que normalmente não enfrentaríamos se estivéssemos do outro lado. Mas vamos enfrentar lutas. E o reino das trevas vai usar todas as armas possíveis. Satanás usará pessoas, Satanás usará circunstâncias, Satanás usará coisas para nos atingir, para nos desestimular, para nos desencorajar, para que não prossigamos na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, agradando ao Senhor, servindo ao Senhor. Ele se levantará contra nós para que possamos perecer, porque esta é a função dele. Há muito tempo atrás, havia uma frase muito comum na igreja, pelo menos na nossa igreja lá, que Satanás,
ele usa a pessoa como se fosse uma laranja. Ele vai sugar, 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 e quando só tiver no bagaço, será jogado fora. Eu creio que talvez na sua experiência, antes de vir a Jesus, você passou por esse processo. Chegou talvez a essa conclusão de ser um bagaço, de ser algo inútil, que não serviria para mais nada, que não haveria esperança para você. Mas em Cristo Jesus, há esperança para nós. Né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E nesse caminhar nós vamos enfrentar a oposição das trevas. Mas a boa notícia é que nós não estamos desamparados. Não estamos sozinhos nesta batalha. Deus coloca armas espirituais à nossa disposição, pelas quais nós vamos apossar e viver dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Amém, queridos? Então, essa realidade da luta, eu creio que você compreende. Quem sabe, não faz muito tempo que você está na igreja, você já chegou a essa conclusão rapidinho. Comecei a ir à igreja, as coisas pioraram. Mudou isso no serviço, nos negócios, na minha família. Tudo isso é oposição do reino das trevas, para que você não viva o que o Senhor tem para você. Para que não experimentamos o propósito de Deus. E essa luta, ela não acaba. Ela continua, porque Satanás sempre estará se levantando contra a igreja, contra o povo de Deus. Então nós temos consciência que estamos numa luta. Amém? Efésios, capítulo 6, nós vamos ler. Quero ler com você a partir do verso 12. Verso 12 até o verso 18. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Esse texto, o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus. No verso 12, ele fala dessa realidade da nossa luta. Não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, há um reino organizado das trevas que se opõe ao reino de Deus. Paulo fala aqui nas regiões celestes,
nos ares. O apóstolo já falou a respeito do primeiro, do segundo e do terceiro céu aqui em mensagem. Eu sei que você já sabe disso, né? Esse primeiro céu que nós contemplamos, o segundo céu seria as regiões celestiais, os ares. O terceiro céu, os céus do Senhor, a habitação do Senhor. Entre nós e Deus há essa região celestial, os ares, onde o diabo atua, onde o reino das trevas está trabalhando, onde o reino das trevas está investindo contra a minha vida, contra a sua vida, contra a igreja, para nos paralisar de avançarmos naquilo que Deus tem para nós. Amém? Porque você sabe muito bem que o Senhor só quer o nosso bem. Amém? Que tudo que Deus tem para nós é o melhor. Que tudo que Deus deseja para nós é o melhor. Da parte de Deus nós só podemos esperar coisas boas para nós. E Satanás fará de tudo para que nós não experimentemos estas coisas. Aí no verso 3 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido permanecer inabaláveis. Precisamos tomar a armadura para que possamos estar firmes no dia da adversidade, no dia que o inimigo se levantar, no dia que a aprovação vier, a tribulação vier, nós precisamos estar firmes, tomando a armadura de Deus para resistir e continuar inabalável na presença do Senhor. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeiro ponto aqui, cingindo-vos com a verdade. Verso 14. Em algumas traduções, sei lá, não sei se existe essa tradução que fala de cinturão, mas há uma compreensão sobre essa parte da armadura, que seria um cinturão, onde o soldado apoiaria as peças da sua armadura. Então, muitas vezes a gente ouve a expressão o cinturão da verdade, no qual a armadura é fixada, ela é um comprimento que sustenta a armadura. Eu ouvi há um tempo atrás um historiador falando algo um pouco diferente a respeito disso, falando sobre as armaduras, né, no tempo bíblico, que seriam as armaduras do Império Romano, as armaduras dos romanos, que eles faziam, eles passavam óleo no seu corpo, né, para que, ao colocar a armadura e durante a batalha, o movimento da armadura, das armas, não ferisse o próprio corpo do soldado. Então ela ficava como que escorregadia, né? Para que ele tivesse a flexibilidade de movimentar, de estar engajado na batalha devidamente, sem se preocupar com algum ferimento que as suas armas viessem fazer. De qualquer forma, sendo o cinturão ou sendo essa alusão que esse historiador faz, a verdade é a base para a armadura de Deus. Nós precisamos estar firmados na verdade. Em Efésios 4,15 diz: seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Senhor Jesus Cristo. E também no capítulo 4, também de Efésios, Paulo diz assim: deixando a mentira. Ou seja, aquele que mentia não deve mentir mais,
deve ser verdadeiro, deve estar firmado na verdade. Porque, como eu já citei aqui, segundo aos Coríntios capítulo 5, 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Nós não estamos mais debaixo de um império que se sustenta por mentira, por engano, mas estamos debaixo de um reino que é fundamentado na verdade. E aquilo que fizermos ao Senhor, na presença do Senhor, no reino de Deus, deve estar fundamentado na verdade. Eu entendo aqui que no texto, né, isso não é contado como uma arma, mas é contado como algo que vai sustentar a armadura, que vai dar agilidade à pessoa, né, no caso do guerreiro, de travar a batalha, de ir de forma mais contundente para cima do seu inimigo. E assim deve ser conosco. Nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar barreiras, mas precisamos estar firmados na verdade. Não só no aspecto da verdade ser a palavra de Deus, mas no sentido de nós vivermos declarando a verdade. Sem coisas ocultas, coisas escondidas, que poderão dar base para o inimigo se levantar contra nós, mas sendo verdadeiros em tudo aquilo que nós fizermos no reino de Deus e para Deus. O Senhor Jesus Cristo declarou: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Se nós quisermos ter uma vitória sobre qualquer levante do inimigo, ele não pode ter nada em nós. Nada, nenhum milímetro sequer da nossa vida. Daí que entra a questão de confessarmos pecados e tudo mais que você já sabe. Ir diante do Senhor em arrependimento, consertando o que está errado, se renovando no Senhor para prosseguir na caminhada, mas em nenhum momento se esquivar da verdade, mas estar firme na presença do Senhor, pela verdade. Amém, queridos? O verso 15, ainda no verso 14, ele fala: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, como você já pode compreender, é aquela parte que cobre, né, na armadura, que cobre o peitoral, né, cobre as costas. Eu ouvi há algum tempo atrás que normalmente não era de metal, havia umas que era tipo de um couro, um outro material que existia, mas também, né, existia peças que eram de metal e que cobria o peito, as costas, muito semelhante aos coletes, né, que os policiais usam hoje em dia. Os coletes que a gente conhece, que a gente vê na televisão, vê aí os policiais usando. É a primeira arma que Paulo alista aqui. A ideia de justiça é um estrito apego à lei. Ou seja, a pessoa é considerada justa quando ela cumpre toda a lei. Ela não falha em nada. Mas você já sabe que não se aplica a mim e a você. Porque Paulo mesmo fala em Romanos: não há um justo sequer, não há quem faça o bem. No verso 23 ele fala: todos pecaram e
carecem da glória de Deus. Então, essa arma, essa peça da armadura, ela seria inviável para nós se não fosse Jesus. Porque Jesus se tornou a nossa justiça. Amém? Fomos justificados pela fé. Em Efésios mesmo, capítulo 5, verso 1, diz: justificados, pois, mediante a fé. Nós não temos justiça própria que procede da lei, dos nossos atos, daquilo que, da nossa vida, do que realizamos, mas somos justificados através de Jesus, que se entregou por nós, ou inocente se entregando no lugar do pecador. Então, eu e você somos justificados, somos conhecidos como justos, não por causa do que fizemos, da nossa integridade, né, da nossa justiça, mas por causa do que Jesus fez. Então, a couraça da justiça se refere ao que Jesus fez por mim e por você. Nós tomamos posse dessa arma e por ela nos protegeremos contra o poder do inimigo. Amém, queridos? Verso 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés. Isaías capítulo 52, verso 7 diz: conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Preparação do Evangelho tem a ver com prontidão para fazer a obra do Senhor, para servir ao Senhor. Uma diligência acompanhada de boa vontade para anunciar o Evangelho, para viver o Evangelho, para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos abrir a 2 Coríntios capítulo... Deixa eu ver se a referência está certa. Só um minuto. Segunda Coríntios capítulo 12, verso 15. Paulo diz assim: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Pois seja assim que eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Paulo está dizendo: de boa vontade, eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Qual é o objetivo ao pregarmos o Evangelho? Qual é o objetivo de evangelizarmos, de falarmos da palavra do Senhor, de pregarmos a alguém? É ganhar almas. E quando nós estamos executando essa obra, nós estamos calçando os nossos pés. É mais uma das armas que compõem a armadura. Estamos calçando os nossos pés, estamos nos guardando na obra, no serviço, naquilo que fazemos para o nosso Deus. Amém, queridos? Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo.
Paulo, como um bom soldado, como um militar que era, experiente, conhecedor, ele sabia da função de um escudo para proteger contra certas flechas que seriam atiradas contra o guerreiro. O texto fala aqui sobre dardos inflamados. Toda a cidade, né, era fortificada e tinha lá os seus portões da entrada que fechava para acesso, ou num tempo de guerra era fechado. E o inimigo que chegasse contra aquela cidade, para poder entrar na cidade, ele teria que derrubar os seus portões. E era aí que na estratégia de guerra daquela época, eles usavam flechas incendiadas, para que ao acertar os portões, né, o portão então pegando fogo, haveria ali uma abertura para que o inimigo entrasse na cidade e dominasse a cidade. A mesma alusão se refere a nós. Satanás, o reino das trevas, sempre vai tentar nos atingir com as suas setas, com seus dardos inflamados, tentando abrir um espaço para entrar na nossa vida, tentando abrir um espaço para nos paralisar, tentando abrir um espaço para que nós não venhamos produzir no reino de Deus e fazer a vontade do Senhor. Então, quando usamos o escudo, nós levantamos a defesa pela fé contra as artimanhas, contra as ciladas de Satanás, contra as setas que ele envia para nos atingir. E na sequência nós vamos ver, verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Quero falar primeiro da espada, depois a gente fala do capacete, porque podemos dizer que a espada está em conexão com o escudo. Da mesma forma que o guerreiro levantava o escudo para se defender, ele usava a espada para atacar. Levanta para defender e com a outra mão ele atacava. A palavra está dizendo aqui que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós não devemos só conhecer, mas também crer e verbalizar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é algo comum, ela está carregada de poder. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito, são vida. Então, há poder na palavra de Deus. E quando nós conhecemos, e quando nós cremos, e quando nós declaramos a palavra do Senhor, isso vai surtir efeito nas nossas vidas. Nós vamos anular o ataque do inimigo. Nós vemos isso no exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele foi tentado e a palavra diz lá em Lucas, no capítulo 4, que o Senhor contra-ataca o inimigo com a própria palavra. Satanás incita Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus contra-ataca. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aonde está esse texto? Está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Jesus conhecia a palavra, Jesus verbalizou a palavra para neutralizar o ataque de Satanás.
Da mesma forma devemos ser nós. Quando nos apropriarmos do que Deus diz a nosso respeito em sua palavra, nós não só precisamos crer que Ele está falando a respeito de nós, que Ele está fazendo declaração a respeito de nós. São tantas promessas, são tantos e tantos textos que declaram quem nós somos em Cristo. Por exemplo, o que já citamos aqui, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se o inimigo se levanta contra você, tentando te atrair para coisas que você fazia, você pode declarar: alto lá, Satanás. A palavra de Deus declara que tudo se fez novo na minha vida. Não estou mais preso às coisas do passado. Sou nova criatura. Tenho um novo destino. Tenho um propósito. Então, para trás. Isso nós podemos usar em tantas e tantas circunstâncias. Mas é necessário conhecermos a palavra para que possamos verbalizar e, na hora que necessitarmos, declararmos para que caia por terra toda a ação do inimigo contra nós. O inimigo sempre vai tentar te convencer ao contrário, de que você não é nova criatura, que você não pode, que você é isso, você é aquilo. Mas você vai levantar contra ele a palavra do Senhor e vai declarar aquilo que você é em Jesus. E como a própria palavra diz, Tiago fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então resistimos ele com a espada do Espírito, resistimos ele com o escudo da fé, e assim prosseguimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a outra peça aqui, Paulo descreve aqui, é o capacete da salvação. Naturalmente, você já percebeu do que se trata isso, né? Para proteger a cabeça, para proteger a nossa mente. O capacete da salvação. Todo ataque do inimigo, a batalha que nós travamos contra as trevas, ela sempre vai começar na mente. Satanás sempre nos atacará tentando colocar algum pensamento que seja contrário a Deus, alguma acusação, algum sofisma, que nós lemos no texto de 2 Coríntios, e a descrição para sofisma é uma mentira bem elaborada, que acreditamos ser verdade. É algo tão sutil, tão elaborado, que se nós não conhecemos a verdade, nós vamos tomar essa mentira como verdade para nós. E aí, por onde Satanás entrará para tocar no nosso ser. Entra pela mente, cai no coração. E a palavra nos fala, nos assevera a respeito de guardar o coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Satanás sempre vai tentar tocar-nos, para que possamos crer numa mentira, estarmos firmados em algo que não está na palavra de Deus. Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2, ele faz essa declaração: não vos conformeis com este mundo, mas renovai. Devemos renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus. E Filipenses 4:8, esse eu gostaria de ler com você.
Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o prisma que a palavra de Deus dá para nós. Que se alguma coisa não encaixa nesse texto, se não é verdadeiro, se não é justo, se não é puro, se não é amável, se não tem boa fama, se não há alguma virtude, não deve ocupar o nosso pensamento. Não deve entrar na nossa mente. Aí, fazermos a nossa parte de abortar todo e qualquer pensamento que nós identificamos que não seja do Senhor, que não veio pelo Espírito Santo, que não vem da parte de Deus. Alguém certo dia falou, não sei se é um provérbio, declarou como provérbio, mas não é bíblico no caso, mas ele dizia assim, você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, falando sobre pensamentos. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. A pessoa precisaria ser passiva demais para permitir que um passarinho sente na sua cabeça e construa um ninho aqui. Faz alusão aos pensamentos, faz alusão às tentativas que Satanás lançará contra a nossa mente, contra o nosso ser, levando-nos a pensar em coisas que não são agradáveis a Deus. Mas você e eu podemos abortar esses pensamentos. Como? Sabendo quem nós somos em Cristo. O capacete da salvação diz a respeito da salvação, diz a respeito do que o Senhor declara que somos seus filhos e que o nosso lugar aqui não é aqui, temos uma morada eterna. Nós precisamos ter a convicção de que somos salvos pelo Senhor e não permitir que pensamentos que não venham do Senhor tomem a nossa mente, tomem o nosso ser. Amém, queridos? São armas que o Senhor coloca à nossa disposição. Eu gostaria de falar de mais 2 tópicos que não está aqui nessa lista, mas que nós podemos dizer que são armas que o Senhor coloca à nossa disposição. O nome de Jesus é uma arma que está à nossa disposição. Vou dar um exemplo assim para você, talvez você vai lembrar, se você assistiu aquele filme, O Quarto Secreto, acho que era isso, né? Quarto de Guerra, isso. Tem uma passagem no filme que aquela senhora que é cristã tal, está indo com a moça que ela está discipulando, as que estão indo na sorveteria, alguma coisa assim, e vem um bandido armado para roubá-los. E o que ela faz? Ela não se intimida, mas ela repreende no nome de Jesus. E aquele bandido, então, para no que está fazendo. Mas isso não é só filme, aconteceu aqui também no Brasil, não lembro quando foi, mas foi noticiado a respeito disso, de senhoras que estavam indo para a igreja e foram para serem assaltadas, e elas usaram a autoridade no nome do Senhor Jesus para desbaratar o poder do inimigo que estava se levantando contra eles. Então, a palavra diz que o nome do Senhor Jesus está sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10. O nome do Senhor Jesus está acima de principados, potestades e qualquer nome que possa se nomear, não só no presente século, mas a palavra acrescenta no vindouro. Então, há autoridade, há poder no nome de Jesus, o qual nós podemos usar.
Amém, queridos? Marcos 16, por exemplo, 17, Marcos 16, versículos 17 e 18, fala sobre: em meu nome expulsarão demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano. No nome do Senhor Jesus Cristo. João 14, 13 fala também que tudo aquilo que pedimos no nome de Jesus, crendo, nós receberemos. Então há poder no nome do Senhor Jesus para desbaratar toda a artimanha do inferno. Toda a tentativa das trevas em nos tocar e roubar o que Deus tem para nós. Amém? Há poder no sangue do Senhor Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos santificados, nós somos perdoados, o sangue do Senhor nos purifica, somos justificados pelo sangue. Romanos capítulo 5, versículo 9, fala a respeito do poder do sangue de Jesus. E quão é importante a gente estar, principalmente quando estamos orando, intercedendo por exemplo, pela família, ou intercedendo pela igreja, intercedendo por uma situação que o inimigo está se levantando, seja enfermidade, seja ataques de qualquer natureza. Quão importante é nos revestirmos do sangue do Senhor Jesus, de clamarmos pela cobertura do sangue do Senhor, para que o inimigo não nos toque. Lembra da Páscoa? Lembra da ordem que o Senhor deu a Moisés, que foi transmitida ao povo, que o cordeiro deveria ser sacrificado, e o sangue deveria ser colocado nos umbrais, nas portas. Por quê? Porque o destruidor passaria sobre a terra do Egito, mas onde houvesse o sangue, ele não poderia entrar. Podemos dizer, se o sangue de um cordeiro, debaixo da autoridade, da palavra que Deus liberou para o povo, evidentemente representando o sangue de Jesus, mas se o sangue do cordeiro passado sobre a porta impediu que a morte entrasse, quanto mais o sangue do nosso Senhor, derramado por mim e por você. Há poder no sangue de Jesus. E com o sangue seria proteção para nós, para que o inimigo não nos toque. E, para finalizar, a adoração. Adoração como uma arma espiritual, como uma arma na nossa batalha. Eu sei que ao examinar as Escrituras nós vamos ver tantas outras armas que podemos usar, mas eu gostaria de finalizar com essa, a adoração. E um texto que eu gosto muito dele, em 2 Crônicas, capítulo 20, gostaria que você abrisse lá. Que exemplifica para nós o poder da adoração. Segundo Crônicas, capítulo 20. Vamos ler o verso 21. O contexto aqui é uma das guerras, que o povo de Deus travou, e aqui no caso é Josafá, o rei, e eles iam lutar contra Moabe e Amon e os filhos de Seir.
Depois, se você quiser, você leia todo o capítulo. Mas o verso 21 diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Verso 24 e 25, para nós ir mais rápido. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam os cadáveres. Acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. O povo de Israel está enfrentando esta batalha. Josafá propõe um jejum, eles jejuam, eles buscam ao Senhor, e Deus dá direção quando eles estão partindo para a guerra. E isso não é comum, né? Não é normal, mas a direção que Deus deu. E os cantores foram colocados à frente do exército e foram para a batalha. E diz aqui o texto que quando eles chegam no lugar da batalha, todo o exército, todos aqueles povos que haviam se unido estão mortos. Houve como que uma confusão, uma intriga entre eles, e eles começaram a guerrear uns contra os outros e se mataram. A tal ponto de que quando o povo de Deus chega, a única coisa que o trabalho que eles têm é tomar os despojos. E a palavra diz que era muita riqueza, era abundante, e levaram 3 dias para recolher todos os despojos, porque era muita coisa. Eu creio que nenhuma outra narrativa de guerra, né, na Bíblia vai falar sobre isso que aconteceu aqui por causa da adoração. Eu não lembro de cabeça, né, quantas guerras foram, mas eu creio que em nenhuma delas houve o resultado tão expressivo como houve aqui nessa ocasião, por causa da adoração a Deus. Então, quando nós adoramos ao Senhor, nas circunstâncias, como o próprio pastor Paulo fala aqui, no dia mau, quando chega a má notícia, quando vem, né, o ataque do inimigo, quando vem algo que não gostamos, que não queremos vivenciar, viver, mas se nós nos entregarmos à oração, Deus lutará em nosso favor. Porque aqui você vai ler, depois se você ler o capítulo todo, Deus declara a ele: nesta batalha vocês não terão que pelejar. O Senhor diz: eu pelejarei por vós. Então, quando adoramos o Senhor, nós trazemos o Senhor para a nossa circunstância. Amém? Ao invés então de você murmurar, de você criticar, de você questionar Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Por que com alguém da minha família? Não, adore ao Senhor, traga Deus para a circunstância e a coisa vai ser resolvida, com certeza. Queridos,
Deus tem colocado armas à nossa disposição. Mas como o próprio texto que nós lemos aqui no início, né, Paulo escrevendo, ele mesmo fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Existem armas à nossa disposição, existem poderes de Deus à nossa disposição para a nossa luta, para a nossa batalha. Nós não estamos sozinhos, mas nós precisamos nos apossar daquilo que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes, o Senhor tem promessas para as nossas vidas e a gente fica mais ou menos assim, olha, não, tem promessa de Deus para a minha vida, tem promessa de Deus para a minha vida, e eu vou esperar a coisa acontecer. Não, Deus já nos dá armas, Deus já nos dá respaldos para nós avançarmos naquilo que Ele tem para nós. Aquilo que está diante de nós, o Senhor colocou para que nós avançamos e para que nós possuamos a terra, no nome dEle, né, pelas armas que Ele nos tem dado. Então entenda que você está numa batalha, você está numa luta, mas que o Senhor está com você. E há armas que o Senhor coloca à nossa disposição. E Paulo, ele finaliza assim, orando em todo o tempo. Verso 18. Orando com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós precisamos crer que o Senhor tem e nós precisamos desfrutar disso. E como que nós fazemos? Avançando, orando, jejuando, clamando, mas não deixando de avançar para aquilo que Deus tem para nós, porque o Senhor está conosco. Há armas do Senhor a nosso favor e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade. Volta a palavra ao pastor Oséias. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui a equipe do louvor e colocar para vocês têm enfrentado batalhas, todos nós enfrentamos, mas eu creio que é um tempo, é uma oportunidade para você vir aqui diante de Deus e colocar isso. Então, se Deus tocou a sua vida, tocando você em alguma área que você precisa entregar, ou mesmo se você quer adorar a Deus por algo que Ele já tem feito na sua vida, essa é a oportunidade. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Enquanto eles ministram louvor, se você quiser vir simplesmente adorar a Deus e agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Se você quer pedir forças para Deus, para algo que você está passando, ou alguém do seu conhecimento, eu queria desafiar você, enquanto o louvor é ministrado, que vocês venham à frente.
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Vamos declarar isso, vamos lá, igreja. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Não há mais alto nome, não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, confiando em nós.
não seremos abalados, não seremos abalados. Glória ao Teu nome, Pai, porque nós realmente podemos confiar, Senhor, no Teu grande amor, Pai. E é esse Teu grande amor que não permite que sejamos abalados, porque o Senhor nos veste com a armadura que o Senhor mesmo providenciou para as nossas vidas, Pai. Pai, realmente eu peço que dia a dia, na nossa luta diária, o Senhor possa estar fazendo isso. Eu peço por cada irmão que veio aqui à frente, ó Deus, o Senhor sabe as lutas e dificuldades de cada um, daqueles que talvez agora estão ouvindo essa mensagem remotamente, em suas próprias casas, Pai, que o Senhor alcance, ó Deus, alcance a cada um, ó Deus, na medida, ó Pai, que precisamos do Senhor, naquilo, ó Deus, que o Senhor vê que realmente precisamos da Tua proteção, nós precisamos sempre, Senhor. Eu peço que de fato, o Senhor desperte em cada um aqui a consciência de fazer uso daquilo que o Senhor dispõe para nós, que é essa Tua armadura, Pai. Eu peço isso, ó Deus, em nome de Jesus, pela fé e a esperança que há em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, amados. Eu gostaria de chamar aqui a Ângela. A Ângela já está aí, se não, a Romália. Vem a Romália primeiro. A Romália tem um recado e depois a Ângela. Ah, está ali. Shalom, igreja. Boa noite. Shalom? Amém. Glória a Deus. Então, nosso encontro de férias será no próximo final de semana, já está chegando, né? Dia 18 e 19. Então, vamos lá. Na sexta-feira, será a nossa noite do pijama, às 19h30, somente para as crianças da igreja. E qual a idade? De 4 a 14 anos. Então, esclarecendo, na sexta-feira, somente para as nossas crianças da casa, tá bom? E eu tenho aqui comigo o termo de autorização para a criança que for participar da noite do pijama. Depois vocês pegam comigo. E, se possível, já preencham e me entreguem. Por quê? Porque daí a gente já tem um controle de quantas crianças vão participar para a gente se organizar, combinado? Então, as crianças vão dormir aqui na igreja com a gente e vão ficar o dia todo no sábado. E no sábado, como vai acontecer? Cada criança da nossa igreja vai receber um convitinho, que foi preparado com muito carinho. Obrigada, Léo. E a criança pode convidar um amigo que não frequenta nenhuma igreja, que não conhece o Jesus. Então, no final também vocês podem pegar comigo, tá bom? E aqui tem uma linha, a criança coloca o nome do convidado, né? Aquela criança que ele vai convidar. E aí, a criança pode participar só no sábado? Pode participar só no sábado. Não quer dormir, mas pode participar no sábado com a gente. Por quê? Porque no sábado nós teremos um momento assim, muito assim, rico, muito especial, que a gente está preparando para as crianças. Bom, vou contar. É com o pessoal de Piratininga, o pessoal da Jocum. Então, não deixem de trazer os seus filhos, as crianças. Incentive os seus filhos a convidar um amigo que não conhece Jesus, para estar aqui ouvindo e aprendendo da palavra do Senhor e tendo um momento precioso e aprendendo sobre Deus. Combinado? Outra coisa, as inscrições também estão abertas no aplicativo da igreja. Para a noite do pijama não precisa, mas para o sábado precisa fazer inscrição. Também daquela criança que foi convidada, precisa fazer inscrição. Tudo bem? E mais informações eu vou colocar no grupo de pais sobre a noite do pijama, tá bom? O que trazer, o que precisa, né, organizar certinho. Bom, eu acho que é isso. Qualquer dúvida pode me perguntar. Outra coisinha. No sábado, às 16h30, encerra
as nossas atividades. Mas os pais ou responsável da criança, entrem porque vai ter um momento especial, uma recepção preparada com muito carinho para vocês. Combinado? Deus abençoe vocês, não deixe de participar, vai ser um momento assim precioso que a gente está preparando para as nossas crianças. Um novo tempo. Amém? Vamos viver algo novo. Amém? E mais um recadinho, agora com a minha amiga Romália. Solta o som aí, Rafael. Adão, onde está indo? Adão, onde está indo? Eva, querida, tô indo buscar minha feijoada na Bereana. Hora de dar uma paradinha aqui enquanto os animais não chegam. Vou buscar minha feijoada. Essa luta me deu uma fome. Ainda bem que já comprei o meu valinho. Ei, vocês, com minha sabedoria diria, comprem já os valinhos da feijoada da Bereana. Será uma delícia. Shalom, igreja. O pessoal da mídia está criativo aí, mas é para impressionar vocês mesmo. O rei Salomão, você esqueceu de falar que é em prol do Ministério Infantil e do Ministério Ação Social. Eu só vou dar alguns detalhes a respeito do que nós estamos vendendo, tá? Que muitas pessoas vieram perguntar. Já andei publicando, colocando mandando no individual para alguns, mas a igreja merece saber com qualidade. Então, a gente vai vender o combo de R$ 75,00. Esse combo está completo. Tá? Ele vem uma feijoada grande, uma marmita grande de 1.100 ml e uma marmita grande de arroz, também de 1.100. Ou seja, o combo dá até para 3 pessoas. Ele vem com acompanhamento de farofa, vinagrete, couve e torresmo. R$ 75,00 bem completo mesmo. Aí tem o de R$ 35,00, que é individual, mas é um marmitex completo. Vem esses acompanhamentos, mas tudo dentro de uma marmita de 600 ml, ok? De R$ 35,00. E tem também o de R$ 40,00, que é uma feijoada individual. Ela não vem com acompanhamento. Tá bom, gente? Ela é grande, de R$ 40,00, 1.100 ml. Dá até para 2 pessoas, mas sem acompanhamento algum. Tá? Queria que os irmãos estivessem orando por esse evento, né? Orando para que haja também um maior envolvimento da igreja, porque tudo que nós fazemos em prol de algum ministério, ele não tem individualidade, ele é feito no coletivo, é pensado no coletivo, né? A gente está pensando nas crianças, que é o futuro da igreja, a gente está pensando na responsabilidade social, que é o papel da igreja. E, então, eu até quero plagiar uma frase do pastor Elias, que ele disse, aqui na pregação dele, ele falou assim, uma diligência feita de boa vontade. Então, acredito que tudo que nós fazemos como igreja tem que ser uma diligência. E tem que ser feito de boa vontade. Diligentemente é persistentemente, se envolvendo, se engajando. Só para encerrar, eu ia até pedir para a Francine colocar no cronômetro ali para eu não estourar, mas esqueci. Mas agora eu vou encerrar. Gente, nas minhas leituras, eu parei lá no capítulo 35 e 36 de Êxodos. Eu falo, Deus, eu preciso sair desses 2 capítulos. Toda hora eu volto. Os versículos que mais me chamaram a atenção, eu queria ler aqui rapidinho para vocês. Fiz um resuminho. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse, estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. O material para o tabernáculo, disse Moisés, a toda a comunidade de Israel. Foi isto que o Senhor ordenou, separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés. Todos os israelitas
se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes fazer. Essa palavra é só para a gente refletir que toda a comunidade deve se envolver diligentemente naquilo que o Senhor colocar nos nossos corações, no coração da liderança, para estar realizando. Então, estejam orando, perguntem ao Senhor de que forma que vocês podem se envolver neste evento da feijoada, como que vocês podem contribuir. Tem pessoas que vão contribuir vendendo 1, 2, 3, 5 valinhos, amém. Isso já é uma grande contribuição para o Senhor está vendo isso, né? E nós vamos ficar mais felizes ainda, e eu creio que essa feijoada vai ser um grande sucesso. Estejam orando por elas, mas se envolvam em nome de Jesus, amém? É isso. Glória a Deus. Pessoal, eu peço aqui a vocês uma contribuição especial de cada um. Peguem ao final os valinhos com a Romália. A Romália vai estar ali, geralmente ela fica ali naquele cantinho, tá bom? Então peguem e procurem oferecer para as pessoas, tá? Recentemente eu peguei de uma pessoa que faz artesanato com a Lu, né? Nós fomos buscar lá na igreja metodista, também para uma ação social deles. Essa pessoa se empenhou em levar lá nesse grupo, onde nem todos, né? Aliás, a maioria nem é evangélico, tá? Então não há problema, ofereça para o seu colega de trabalho, uma pessoa que você conhece. Está um tempo bom, né, para se consumir feijoada. Eu tenho certeza que a feijoada é de excelente qualidade. Eu conheço a feijoada aqui da Bereana, é ótima, tá? Mas não é apenas para você comprar, é para você também levar os valinhos e procurar vender para pessoas que você conhece lá no trabalho, na escola, sei lá, ou grupos que você frequente, tá bom? Então vamos se empenhar, tá bom, pessoal? Vamos se colocar em pé. Pai, graças eu te dou por esse tempo maravilhoso que pudemos estar aqui, em adoração, em reconhecimento a essa pessoa maravilhosa que o Senhor é, recebendo também, ó Pai, a tua palavra, que veio por meio do teu servo, pastor Elias, e tudo aquilo quanto o Senhor ministrou a ele, para que ele nos entregasse nessa noite. Pai, graças eu te dou, porque o teu amor por nós é completo, as tuas providências por nós são completas, Pai. E agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso querido Deus e Pai, e que a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos nós aqui, durante a semana, nos guardando, nos levando a viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Que todos tenham uma semana grandemente abençoada pelo Senhor Jesus.